Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8, que Deus nos abençoe enquanto nós consideramos o que diz a sua palavra. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, o que a gente vai considerar hoje é o segundo dia da criação, ou, se for para dar um tema, o tema da primeira mensagem foi haja luz, e o tema dessa mensagem é haja firmamento, de acordo, claro, com o que diz a própria palavra de Deus. Então, nós temos considerado aqui na igreja, aqueles que nos visitam também, estão vendo aí pela internet, comigo, Gênesis capítulos de 1 a 3, e temos estudado, falado a respeito da criação. Irmãos, a criação é uma doutrina muito importante. Ela é central para a nossa fé. Se nós arrancarmos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, todo o restante que vem depois vai cair por terra junto. E talvez seja justamente esse o motivo que faz com que as pessoas ataquem tanto os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Mas nós cremos, junto com a igreja histórica, nós confessamos junto com nossos irmãos que viveram antes de nós, que Deus, Pai Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então, para nós existimos com um propósito. Nós existimos porque nós fomos planejados por alguém. Esse alguém é Deus, e Ele nos fez, e a Bíblia nos apresenta essa verdade logo de cara nos seus primeiros capítulos. A gente viu já que esse Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus supremo. A palavra que a gente usa, gente, e as crianças também vão aprender, é a palavra transcendente. Significa que Ele é um Deus muito exaltado, muito grande, Ele está acima da nossa capacidade de compreensão. Mas esse Deus foi quem nos chamou à existência. Ele tinha um propósito, ele tinha um decreto, ele tinha um plano, um projeto eterno, que foi estabelecido antes da fundação do mundo. E quando ele cria todas as coisas, essa história passa a acontecer. A gente já viu que no primeiro dia da criação, aliás, que quando Deus começou a criação, ela era sem forma e o que mais? Vazia. Então a gente tem 2 coisas que Deus está resolvendo. A primeira delas, Deus vai colocar forma naquilo que a princípio está informe. E depois que ele fizer isso, ele vai fazer a segunda coisa, que é encher a terra que está vazia. Ela vai passar a ser habitada. E nós estamos no segundo dia da criação. Deus ainda está cuidando dessa parte, de dar forma àquilo que está sem forma. Agora, o que a Bíblia diz, e a gente lê o texto, é que Deus fez o firmamento. O que é isso, gente? Firmamento? A gente vai aprender agora. Se você tem dúvida, agora a gente vai aprender o que é isso, firmamento. Tá? Mas vamos por partes, de acordo com o que o texto nos ensina. Primeira expressão do texto, versículo 6, é: disse, quem disse? Deus. Então aqui tem uma coisa muito importante para vocês, para mim e para toda a igreja. Existe uma fórmula criacional. Sempre que em Gênesis aparece a expressão disse Deus, Deus está fazendo algo novo. É uma etapa da sua criação. O nosso Deus, ele cria mediante comandos. Não é que ele falou, vou fazer, e aí depois ele foi fazer, juntou as coisas, etc. Não. Quando ele diz aquilo que ele diz, acontece. Porque o nosso Deus é um Deus que age mediante a sua fala, mediante a sua palavra. Quando Deus fala algo, aquilo acontece. A palavra de Deus é ao mesmo tempo a ação de Deus. Então ouve isso. Aonde tem palavra, tem Deus, e não só tem Deus agindo. Porque a palavra de Deus é a ação de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Gente, sempre que aparece a expressão disse Deus, algo novo vai surgir. E deixa eu dizer uma coisa para vocês desde já que vale a pena. Hoje não é diferente. Gente, Deus continua agindo e trazendo coisas novas através da sua palavra. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz assim, que aquele, e a igreja agora vai lembrar muito bem, se alguém está em Cristo, você lembra o que ele é? Nova criatura. Então veja, é uma nova criação. Assim como a primeira criação se fez com a palavra, a segunda criação é feita com a palavra de Deus também. É a palavra de Deus que cria novas criaturas. Todo ser humano que se converte o faz pela palavra. E não haverá outro meio, porque a palavra de Deus é Deus em ação. Gente, lembra disso? A Bíblia diz
e tem muito a ver com o texto lá de Gênesis 1, lá em Romanos, que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, também do grego. A gente conhece o texto. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Atenção para essa primeira palavra. O evangelho é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é a ação de Deus. Então, ouve uma coisa para mim muito importante, por favor. O que a gente precisa fazer para que pessoas se tornem novas criaturas nos termos que a Bíblia diz? Só uma coisa: falar para elas a palavra de Deus. Porque quem tem poder? O evangelho. E se o evangelho não fizer, não pense você que é você que vai fazer. Você entende? Não pense você que é você que vai fazer. O que a gente faz aqui na igreja? Para que a igreja cresça, se fortaleça e nós como crentes consigamos nos desenvolver e caminhar na fé com firmeza. A gente prega a palavra. E se a palavra não resolver? Primeiro, não tem essa opção. A palavra de Deus não volta vazia. Mas mesmo que ela não resolvesse, então não haveria nada mais que resolveria. Nós temos a opção, irmãos, de fazer um monte de coisa. Entende? E tem muita igreja que faz. A gente faz pesquisa para saber o gosto do cliente, as preferências da freguesia, e a gente coloca tudo isso aqui. O que as pessoas querem, esperam de uma igreja? Em muitas ocasiões, o mesmo que elas esperam de um bar, o mesmo que elas esperam de um shopping, de um restaurante, e a gente faz isso. A gente coloca uma música maior ou mais alta e coisas dessa natureza, e de repente aqui está cheio. Mas se não tiver a palavra de Deus, nada vai sustentar. Então, vocês, crianças que estão aqui hoje, lembra disso. E todos nós. Deus age através da sua palavra. Mas é uma coisa legal. Gente, preciso de vocês aqui comigo, hein? A Bíblia diz assim, Deus disse, haja firmamento, e aí o versículo 7, lá no final, está escrito assim, e assim se fez. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é infalível, meus irmãos. Quando Deus diz, acontece. Já estou gostando dessas crianças aqui de novo. Gente, é muito bom essas crianças aqui na frente, viu? E outra vez, uma ou outra levantar, a igreja entende que são crianças, né? E a gente está fazendo uma coisa nova aqui. Então, não vamos reparar e vamos tentar o máximo possível manter a atenção delas aqui. Eu vou me esforçar para isso também, com a ajuda do pessoal que está aqui comigo. Mas, gente, olha, quando Deus diz algo, aquilo acontece. Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Ouve bem, eu posso dizer para você assim, isso acontece inclusive com bastante frequência, infelizmente. Eu falo assim, olha, tal hora eu vou te ligar, ou tal hora eu vou chegar na sua casa. Eu faço promessas. Mas, às vezes, a gente acaba não conseguindo cumprir. Nem sempre é porque a gente não quer. Às vezes é porque está fora do nosso alcance. Acontecem imprevistos na nossa vida que estão fora do nosso controle. E, de repente, o nosso planejamento cai por terra. É assim conosco. Mas não é assim com Deus. Não tem nada que é imprevisto para Deus. Não tem nada que atrasa o plano de Deus. Aquilo que Deus diz, eu vou fazer, Ele faz. Haja firmamento. E assim se fez. Você sabe que a grande maioria das promessas da Bíblia, irmãos, já se cumpriram. Mas não todas. Mas eu quero contar uma coisa para você. Aquelas promessas que Deus nos fez que ainda não se cumpriram, continuam de pé. E elas vão se cumprir. Porque Deus é fiel e porque Deus tem poder. Porque a palavra de Deus é infalível. A Bíblia diz, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Elas permanecerão eternamente. E é por isso que vale a pena a gente se apegar mais na palavra de Deus do que nas promessas que a gente ouve de outros falsos deuses. Meus irmãos, ouça aí, por favor. Existem falsos deuses nos fazendo falsas promessas o tempo todo. E muitos de nós acreditamos nas promessas que vêm do mundo e que não são as promessas de Deus. Muitas vezes, inclusive, a gente coloca na boca de Deus promessas que Ele nunca nos fez. E daqui a pouco a gente está esperando certas coisas e atribuindo elas a Deus e até frustrados quando elas não acontecem, quando na verdade a gente maquiou com espiritualidade coisas que é o mundo que nos dá, ou que o mundo diz que a gente precisa ter para ser feliz. Deus não prometeu, por exemplo, que todo mundo que seguir Ele vai ser rico. O que é uma pena, né? Podia ter prometido também. Mas não prometeu. Só que aí a gente atribui muitas vezes bênção de Deus com riqueza. E aí, se eu não fiquei rico, é porque Deus não está me abençoando. E aí Deus falhou nas suas promessas, mentiu para mim. Não, na verdade, Deus nunca fez essa promessa. Nunca fez. Não é errado, viu? Muitos de nós poderemos ficar, talvez não todos. O ponto é dizer que a gente não pode confundir isso com a palavra de Deus. E isso é um erro que a gente comete. Eu poderia falar de muitas outras coisas, mas a gente precisa avançar no tempo aqui. O ponto é, a palavra de Deus é infalível. Quando Ele fala, Ele age.
Quando ele fala, o que ele fala se cumpre. Quando ele fala, algo novo que não existia, vem a existir. Esse é o nosso Deus. E ele pode fazer isso na sua vida. Quantos de nós precisamos de renovação? Né, irmãos? É uma coisa que se desgasta, se deteriora, e a gente precisa que ela seja nova de novo. Deus pode fazer isso. Com a sua palavra, Deus pode fazer isso. Eu queria que você cresça nisso. E amasse de verdade a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa amar a palavra de Deus mesmo. Esse é o primeiro ponto. Vamos avançar. Segundo lugar, disse Deus. O que Deus disse? Ele disse, haja firmamento. Haja firmamento. Mas o que é firmamento, gente? Bom, o próprio texto vai explicar para nós. Quase. Mas está indo bem, eu estou gostando da sua participação. O próprio texto vai explicar para nós. E para todos nós, não só para as crianças. Meus irmãos, primeiro vamos tentar analisar a própria palavra em si. Firmamento. Vamos por partes. Vocês são ótimos. Vocês são ótimos. Eu quero vocês para mim. Outro dia uma mãe aqui na porta falou para mim assim, pastor, pode levar. Eu falei, pode levar. Eu conheço essas mães. Daqui 1 hora estão ligando, desesperadas. O que está acontecendo com ele? Está aí, pastor, está bem? Está respirando, está vivo? Firmamento vem de que palavra que vocês falaram aí? Firme. Vocês acertaram, é isso mesmo. Então, irmãos, a palavra firmamento tem a ver com firmeza, algo sólido. Eu peguei uma outra palavra, aliás, uma definição de um outro servo de Deus contemporâneo de Moisés, aliás, até antes dele, que é Jó. E aí Jó fala assim, Jó descreve o firmamento como sendo sólido, como um espelho fundido. Está em Jó 37, verso 18. Então, a gente já sabe que o que Deus falou aqui é para surgir uma coisa que seja firme, sólida, estável, permanente. E para que Deus criou isso daí? O texto nos diz. Ele falou assim, haja firmamento e haja separação entre águas e águas. Então Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Então é uma coisa muito importante aqui para a gente comentar. Os irmãos, se vocês entenderem isso, vocês vão entender a passagem. O que são as águas? O que água representa na mentalidade de Moisés e do povo de Israel? Isso é muito importante. Nessa ocasião, vamos lembrar, quem está escrevendo Gênesis? Moisés. Só que Moisés está vivendo anos depois de Abraão, anos depois de Noé, que veio antes, anos depois de Enoque, anos depois de Isaac, anos depois de Jacó. Ele recebeu a história e agora ele está registrando. Então Moisés sabe que um episódio muito importante aconteceu em Gênesis capítulo 6, que é chamado dilúvio. E as águas de Deus no dilúvio, elas serviram para quê? Elas serviram de juízo de Deus. Então, ouve isso, por favor. Água, na mentalidade daquelas pessoas, imediatamente remetia a juízo de Deus. Porque Deus, uma vez, julgou o mundo através da água. Esse ponto é importante. Moisés, o nome Moisés é quem está escrevendo Gênesis. E o nome Moisés significa tirado das águas. Porque o que foi que aconteceu com as crianças que nasceram no tempo dele lá? Elas eram mortas e muitas delas assim, mas Moisés sobreviveu. Então as águas eram assustadoras para eles. Os hebreus, para vocês saberem, nunca foram grandes navegadores. Sabia disso? Assim como os europeus foram, por exemplo. Por que eles não foram? Porque as águas para eles, apesar de serem importantes para a vida, eram assustadoras. É algo que não se controla. É algo que pode nos matar. Então, na cabeça deles, a água tem a ver com isso. Apesar de ser importante para a vida, e apesar de também simbolizar a graça de Deus em alguns textos, em muitos textos significa o juízo de Deus. É algo que as pessoas têm medo naquele tempo. Não só para Moisés, mas para vários povos antigos em geral. Então, o ponto é dizer que as águas eram perigosas. Só que Deus é aquele que fez um firmamento para poder separar essas águas. E de maneira que essas águas, então, não causassem dano para a gente. Lembra que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lembra disso? Então está tudo sem forma e vazio. Mas agora Deus está organizando essas águas para que a gente tenha condições de viver na terra que Ele vai criar. Qual que é o nome do firmamento? Chamou o firmamento de céus. Agora vocês erraram. Mas vocês estão indo muito bem, viu? Vocês estão indo muito bem. Chamou o firmamento de quê, gente? Céus. Muito bem, Arthur, é isso mesmo. Tem 2 Arthur aqui, né? Chamou o firmamento de céus. Então, quando a Bíblia fala firmamento, irmãos, é aquilo que a gente vê quando a gente olha para o alto.
né? Aquilo é o firmamento, céus. Deus dá nome para as coisas, isso também é importante. Deus dá nome significa que Deus tem domínio. Quem chama algo pelo nome é quem tem domínio sobre aquilo, tá bom? Por que Adão deu nome aos animais? Porque em Gênesis 1:26, Deus falou assim, tenha ele domínio. E aí ele dá nome significa que ele está exercendo domínio. Mas quem é que tem domínio absoluto sobre tudo? É Deus, porque Deus é quem chama o firmamento de céus. Então Deus domina sobre a terra e Deus domina sobre os céus. Deus domina sobre tudo e sobre todos. A palavra, irmãos, céus, já falei isso aqui na igreja, é chamaim, que significa literalmente lá, águas. Faz sentido. Uma vez que o firmamento separou as águas de cima das águas de baixo, lá, águas. Chamaim, ou céus. Então vamos resumir tudo e passar para as aplicações, que é o importante. Moisés está dizendo que o firmamento é uma barreira sólida, uma espécie de teto que separa as águas de cima das águas inferiores. Um bom exemplo, agora fica fácil entender, seria a nossa casa num dia de chuva. Pensa que está um dia bem chuvoso, a chuva cai com força, com raios, com trovoadas, a temperatura daquela água é gelada, a intensidade daquela água, muitas vezes, inclusive, a queda dela é agressiva, ela é imprópria para o nosso consumo, do lado de fora. Mas do lado de dentro, nós também temos água. Só que a água do lado de dentro, ela é encanada. Ela é filtrada para o nosso consumo. A gente usa ela de acordo com a nossa necessidade. Ela está sob controle. Nós usamos água quente para tomar banho, ou água gelada para poder tomar, e assim por diante. Então, a água de dentro, ela está encanada, sob controle, própria para o consumo, nas temperaturas que nos são convenientes, na intensidade adequada. E, consequentemente, a de fora a gente não usa, mas a de dentro a gente usa. O que separa uma água da outra? O teto da casa. Não é isso? Ele protege a gente e faz com que a gente tenha aquela água nas condições que a gente precisa. Então, irmãos, foi isso que a Bíblia diz que Deus fez no segundo dia. Quais são as aplicações para nós? E aí a gente termina a nossa mensagem de hoje. Rápido, né? Fala aí. Eu estou orando, irmãos, faz 6 anos para eu pregar mais rápido. E agora com as crianças aqui é uma forma de eu tentar ser mais ágil, né? Aqui vai então as aplicações de hoje. Primeira delas. Deus controla o que nós não podemos controlar. Essa é a mensagem. As águas são incontroláveis e assustadoras. Elas fazem parte daquele mundo que é sem forma e vazio, é um caos. Elas são muitas vezes sinônimo do juízo de Deus, elas dão medo. Mas Deus controla elas. Deus estabeleceu a forma delas não nos afetarem e de nós termos apenas aquilo que a gente precisa de forma que vai fazer bem para a nossa vida. Meus irmãos, isso tem a ver com as águas, né? Mas isso, claro, tem a ver com tudo, né? Tem coisas que você não consegue controlar, tá bom? Queria dizer isso para você. Um dos grandes motivos da gente viver ansioso hoje, viver tenso, viver preocupado, viver vítima das dores emocionais, é que nós amamos muito o controle. A gente ama o controle. Só que a gente sabe que a gente não tem. E, consequentemente, existe um amor exagerado que está na direção de algo que a gente pode perder. Essa é a verdadeira raiz das nossas dores emocionais. É um amor exagerado na direção de algo que a gente pode perder. Tudo que você ama muito, mas sabe que pode te perder, te faz refém. Te escraviza, te magoa, te desgasta. O que a gente vai precisar lembrar é que Deus controla o que a gente não controla. Então ouça bem, uma primeira coisa muito importante na sua vida e na minha vida, nós vamos ter que admitir que nós não temos controle de tudo. Não temos. Nós não temos controle sobre a nossa saúde. Isso aqui não é uma apologia a gente relaxar, não, tá bom? Mas a gente sabe que às vezes acontece. A gente cuida o máximo que a gente pode. E vez ou outra pinta alguma coisa que não foi a gente que causou, mas apareceu. E a gente vai ter que lidar. É bom? É lógico que não. Mas a realidade é que a gente não tem todo o controle. A gente tem algum, não tem todo. Nós não controlamos as pessoas à nossa volta. Você, meu irmão, minha irmã, que é papai, que é mamãe aí, como a gente lida com as crianças, com os jovens, a gente conversa muito com os pais. Pai, você tem controle até um certo ponto. Sabe por quê? Porque o filho é um outro ser humano. Então você vai fazer tudo o que está no seu alcance. Mas no fim das contas, quem faz a obra é Deus.
Porque Deus controla o que você não pode controlar. Eu, como pastor, e a gente que está no ministério, seja ele qual for aqui na igreja, é a mesma coisa. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, assim, assado, que as pessoas andem com Deus, nós fazemos o que nós podemos, mas nem sempre acontece como a gente gostaria, porque nós não controlamos tudo e todos do nosso jeito. Não dá para fazer isso. O ponto é, Deus controla o que nós não podemos controlar. Deus é quem diz, haja firmamento. E essas águas que são ameaçadoras, essas águas que são informes, essas águas que servem para juízo, essas águas que metem medo nas pessoas, elas têm um limite e desse limite elas não passam. Eu vou dar para vocês controlarem aquilo que está sob controle de vocês e o resto é comigo, por isso eu fiz o firmamento. Deus controla o que a gente não pode controlar. Gente, isso não é uma má notícia, isso é libertador se você crê em Deus. Isso é libertador. Porque quando você parar de tentar controlar aquilo que você não controla, a sua vida vai ser melhor. Vai ser melhor. Essa é a primeira verdade importante. Segunda verdade que eu quero destacar com base no texto que a gente leu. Meus irmãos, Deus tem propósitos. Ouça isso, por favor. Deus tem propósitos. Na Bíblia, no texto da criação, várias vezes, Deus cria algo e a Bíblia diz por que Deus criou. É assim no caso do firmamento. Haja firmamento para fazer separação entre águas e águas. Haja luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite. Ou seja, Deus não somente cria, Ele cria e nos dá o propósito para o qual Ele criou. Então, ouve isso, por favor. Quando a gente olha para aquilo que Deus fez, isso deveria fazer com que a gente discernisse qual é o propósito. Pensa assim, o ser humano criou um martelo e um prego. Você olha para o martelo, você olha para o prego e você sabe qual é o martelo e qual é o prego. Deu para entender aqui a ilustração, né? Ficou esquisita, né? Mas deu para entender, né? A cabecinha do prego lá, você sabe que é para ser martelada. Não adianta você tentar enfiar o martelo com o prego, é o contrário. Porque as coisas foram feitas com propósitos. Tudo que Deus fez tem propósito. Problema nosso é que a gente quer aproveitar a estrutura do que Deus fez, mas não quer aproveitar a direção que Deus deu. E é aí que está o nosso problema. Ouve isso, por favor. Se a gente tem um violão e a gente quiser tocar o violão da forma como a gente toca piano, não vai funcionar. A gente pode tentar. Pode colocar ele na horizontal, pode fazer alguma coisa, mas não vai funcionar. Se a gente disser assim, essa mesa eu vou sentar em cima dela e eu vou colocar o prato na cadeira, não vai funcionar. Existe um propósito para o qual aquelas coisas foram criadas. E elas só funcionam bem se estiverem funcionando dentro do propósito estabelecido pelo Criador. É assim também com a nossa vida e com tudo ao nosso redor. O que é ser sábio na Bíblia? É você discernir o propósito estabelecido por Deus para algo e usar aquilo de acordo com o seu propósito. Deus criou o casamento com propósito. Se a gente não souber qual é o propósito do casamento dado por Deus, os casamentos não vão dar certo. Você entende? Deus criou você, seu corpo. Deus criou seu corpo do jeito que Ele criou. Aliás, isso hoje é tão importante, eu tenho até que cuidar para falar isso aqui, né? Mas eu vou falar sem polêmica. É que eu gosto de polêmica, mas eu vou me segurar. Deus criou seu corpo com um propósito. Então, não adianta a gente tentar viver um corpo que não é o nosso corpo. Porque o nosso corpo não é um acidente, não é plástico. Foi Deus que fez. E Deus fez com um motivo. A gente vive a vida feliz quando a gente descobre esse motivo e aplica ele na nossa vida. Nós precisamos alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Irmãos, quais são os nossos propósitos? Nosso propósito é viver uma vida confortável de classe média. Esse é o nosso propósito. Porque ensinaram pra gente que é isso que vai fazer a gente feliz. E aí a gente fica esperando Deus cumprir o nosso propósito. É o contrário na Bíblia. Não é Deus que entra na sua história. É você que entra na história de Deus. Não é Deus que entra no seu propósito. É você que reconhece e se alinha ao propósito de Deus. Porque para tudo aquilo que Deus criou, Ele designou um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida também, tá bom? Deus tem um propósito para a sua vida também. E a gente tem que discernir Ele, chamar de Deus para nós e viver Ele. E é assim que a gente vai ser feliz. Ouça isso, por favor. Isso aqui é importante para você. É melhor, aliás, pior do que ser mal sucedido, é ser bem sucedido no lugar errado. Ser bem sucedido fora do propósito. Porque você vai lutar, e no fim das contas você vai descobrir, como disse Salomão, que tudo é vaidade correr atrás do vento. Viva o propósito que Deus tem. Foi Deus que te criou? Foi. Então Ele tem um propósito para você. Terceiro, irmãos, Deus é aquele que transforma o mal em bem. Eu vou terminar com isso. Deus é aquele que transforma o mal em bem. O que isso tem a ver com a nossa passagem? Tem a ver com a natureza das águas que são incontroláveis e assustadoras,
Mas agora, através da obra da criação de Deus, elas se tornam fonte de saúde e de vida para nós. A mesma coisa era má e se torna boa por causa da ação de Deus. Entenda que má no sentido de algo que não atende o nosso propósito como seres humanos, ou não nos ajuda. Esse é o ponto. Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Aquelas coisas que muitas vezes nos fazem mal são aquelas que vão nos abençoar se a gente tiver paciência e colocar nas mãos de Deus. O A.W. Pink tem uma frase muito famosa que é a seguinte. Eu sempre esqueço ela. Espera aí que eu vou lembrar. Eu já falei ela aqui, né? Lembrei. Eu esqueci, né? Pois é. O mal que Deus abençoa é o nosso bem. O bem que Deus não abençoa é o nosso mal. Se for da vontade de Deus, tudo é certo. Por mais errado que naquele momento possa parecer. Eu queria que você ouvisse isso, de coração. Porque tem coisas que para nós parecem boas, mas nos matam. E tem certas coisas que parecem ruins, mas nos abençoam. Nem sempre a gente sabe isso muito bem, mas Deus sabe. E é por isso que, às vezes, Deus permite que a gente passe por momentos, por coisas que são ruins. A gente tem muito problema com o famoso problema do mal. Por que Deus permite que o mal exista, que a gente sofra? Porque Deus tem o poder milagroso de transformar o mal num bem maior. E Ele sabe qual é o bem maior para nós, às vezes mais do que nós. Eu não sei aonde que eu estava outro dia desse, que a criança estava querendo meter a mão na tomada e o pai não deixou. Ah, não, eu vi um vídeo. Esse vídeo é muito bom. A menina ia lá meter a mão na tomada. Aí a mãe não deixa. Aí a menina chora desesperadamente. Faz um drama mesmo, assim, é bonito de ver. Quando é criança, né? E pela internet, né? Lá, a mãe dela que cuide pra lá, né? Mas no vídeo é bonito de ver, assim, o jeito que ela faz. Mas a mãe dela impediu ela de algo que ela queria, mas lhe faria mal. Tem coisas que a gente acha que vai fazer bem, mas faz mal. É por isso que Deus não deixa acontecer. Você entende? Irmão, você entende isso? Isso é importante para nós. E é assim desde Gênesis. Então, na criação, as águas que estão informes, que são caóticas, são controladas por Deus, de maneira agora sim nos fazerem bem. Então aquilo que eles olhavam como sendo um instrumento do juízo, Moisés está dizendo, nas mãos de Deus é instrumento de graça. Nas mãos de Deus é instrumento de graça. E aí no Jardim do Éden vai ter um rio que se divide em 4 braços e simbolizam a graça de Deus. Às vezes, irmãos, o problema não é a coisa, é a forma como a gente usa ela. O problema não é a coisa, é o lugar onde a gente coloca ela. E eu dou esse exemplo aqui muito, um balde de terra é ótimo na horta, é ótimo no jardim, mas a sujeira se estiver em cima dessa cama ou em cima da sua mesa de jantar. O problema não é a terra, é onde ela está. A gente vai ter que descobrir o lugar que Deus estabeleceu para cada uma das coisas na nossa vida. Que no lugar certo vai ser bênção. Só não é bênção se estiver no lugar errado. Às vezes está no lugar errado no nosso coração, porque nós temos propósitos diferentes. E é isso que a gente precisa aprender. Então, Deus criou o firmamento, e criando o firmamento, Ele fez separação entre águas e águas. As águas de cima e as águas de baixo. Tem muito mais coisa que eu podia dizer sobre esse firmamento aqui, irmãos, mas você me procura depois do culto, a gente conversa sobre. Por ora, essas são as verdades que Deus queria que você ouvisse nessa manhã. Você entendeu o que eu disse? Essas são as verdades que Deus queria que você ouvisse nessa manhã. Você diz assim, ó, fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir isso. Deus trouxe quem precisava ouvir. Não tenha dúvida disso. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Então que Deus abençoe a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero orar com você. E logo após a oração nós vamos passar ao nosso momento da ceia do Senhor. E eu já vou convidar os diáconos para ficarem preparados aí para chegar. Mas vamos orar juntos. E aí depois as crianças podem voltar para os seus pais, né? Mas a gente vai orar com vocês primeiro, tá? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, coloca, Senhor, as coisas da nossa vida no seu devido lugar, como o Senhor faz desde a criação do mundo. Separa, Senhor, as coisas de acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu. Transforma, Senhor, o mal em bem na nossa vida. Fala conosco, Deus, de maneira que a gente possa ouvir e experimentar uma novidade de vida, vivendo realmente como novas criaturas e uma renovação da mente segundo a palavra do Senhor. Ajuda a gente a discernir o propósito do Senhor para a gente e para todas as coisas ao nosso redor, para que a gente seja sábio e feliz no nosso viver. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe à existência e nós devemos tudo ao Senhor. Agora abençoa o nosso próximo momento, porque o Senhor, que é o Deus que nos criou, também é o Deus que nos redimiu em Cristo Jesus, o que nós vamos celebrar agora através da ceia do Senhor. Nós oramos em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.